Olá! Chegamos à nossa última videoaula. Para encerrar a disciplina de Psicologia Organizacional, vamos falar do grupo na organização. E nesta terceira e última unidade, trataremos sobre o tema liderança, as características do líder, algumas teorias da liderança, processo de socialização e o conflito nas organizações. Vamos começar com uma rápida atividade? Pegue uma folha de papel e divida em 3 colunas verticais. Agora, procure lembrar de pessoas que você considera líderes. Podem ser pessoas contemporâneas ou personagens históricos, não tem problema. Pense nos homens e nas mulheres que dirigiram organizações, comunidades, cidades, estados ou nações. Pense nesses nomes. Reflita também sobre as pessoas mais próximas que você conheceu, como professores, líderes comunitários, líderes religiosos, empresários, dentre outros. Escreva seus nomes na primeira coluna. Na coluna do meio, ao lado de cada nome, registre os eventos, as ações com as quais você identifica esses indivíduos. Quando você pensa em cada uma dessas pessoas, com que situações você as associa? Escreva, então, essas características dessas pessoas na última coluna. Fizeram a lista? Então vamos falar sobre as características do líder. Só temos líderes se tivermos seguidores. Para desenhar o perfil de um líder, precisamos investigar quais são as expectativas que os seguidores têm dele. Foi o que fez o professor Warren T. Smith, pesquisando 1.500 gerentes em vários lugares dos Estados Unidos. O professor fez a seguinte pergunta: que valores, traços ou características você procura e admira em seus superiores? Nesse estudo, foram identificados mais de 225 valores, traços ou características, os quais foram reduzidos por meio de análise de conteúdo para 15 categorias. As respostas mais frequentes encontradas por ordem de citação foram integridade, que é ser sincero, digno de confiança, competência, que é ser capaz e produtivo e eficiente, liderança, que é ser inspirador, ser decisivo. E em um estudo seguinte, os pesquisadores incluíram novas características de liderança e solicitaram para mais de 2.600 gerentes que completassem a lista de características de um líder superior. Podemos observar, de acordo com essa pesquisa, que a maioria das pessoas admira líderes que sejam honestos, que está aqui no topo, que sejam competentes, que saibam olhar para diante e que sejam inspiradores. Você sabe descrever o significado de cada uma dessas categorias? Vamos ver a partir de agora cada uma delas. A honestidade, que foi a categoria mais escolhida, afinal, se vamos seguir alguém, queremos primeiro nos assegurar de que essa pessoa merece nossa confiança. Os autores da pesquisa concluíram, em conversa com os seguidores consultados, que era o comportamento do líder que fornecia evidência. A única forma pela qual podemos saber com certeza se alguém é honesto é observando como ele ou ela se comporta. Os líderes são considerados honestos pelos seguidores se fazem aquilo que dizem que vão fazer. Portanto, a consistência entre palavra e ato é a forma pela qual julgamos se alguém é honesto. Competência. Este foi o segundo atributo mais votado. Para seguir alguém, precisamos acreditar que essa pessoa sabe o que está fazendo. Precisamos vê-la como capaz e eficaz.
Kusses e Posner concluíram que, no caso de organização, o tipo de competência varia com a posição do líder e a condição da organização. Por exemplo, quanto mais alta a posição do líder, mais as pessoas exigem demonstrações de habilidade em planejamento estratégico e em formulação de políticas. Por outro lado, no chão da fábrica, onde os subordinados esperam orientação em áreas técnicas, essas competências gerenciais não serão suficientes. Olhar adiante. Mais da metade dos consultados na pesquisa do professor Schmidt escolheram como traço de liderança alguém que saiba olhar adiante. Isso quer dizer que esperamos que nossos líderes tenham senso de direção e se preocupem com o futuro da organização. Os líderes admirados precisam saber para onde vamos. Os seguidores querem uma orientação bem definida em direção ao futuro. É importante notar que olhar para diante significa desenvolver habilidade para estabelecer um destino desejável, em cuja direção a organização deve seguir. Inspiração. Os seguidores esperam também que seus líderes sejam entusiasmados, animados, tenham muita energia e sejam positivos quanto ao futuro. Esperamos que sejam inspiradores, na verdade, um pouco como chefes de torcida. O entusiasmo demonstra o compromisso do líder na perseguição de um objetivo e torna importante para os seguidores porque demonstra paixão por uma causa. Estas características, em conjunto, honestidade, competência, olhar para diante e inspiração, passam a mensagem de credibilidade. Ou seja, para sermos líderes, precisamos ter credibilidade. A credibilidade de organização é fundamental para a coesão e o desempenho positivo dos trabalhadores. O comportamento do administrador e sua equipe é fator determinante na construção da credibilidade. Agora volte à sua lista criada no início desta aula e analise as características pessoais dos seus líderes. Feito isto, compare com os resultados da tabela 1. Encontrou semelhança de suas respostas com as da pesquisa? Se sim, você pode se considerar uma pessoa com valores parecidos ao da população pesquisada de gerentes norte-americanos. Valores semelhantes em relação ao reconhecimento de liderança. Mas se sua resposta é muito distante desta lista, significa que o universo cultural e os valores que defende são diferentes do grupo pesquisado. Não são mais ou menos corretos, são diferentes. Você pode pensar a razão da diferença e chegar a conclusões interessantes sobre os valores em relação ao reconhecimento de líderes no meio cultural onde você vive. Ainda se sua resposta foi muito diferente, isso pode ser uma confirmação do que defendem alguns estudiosos do fenômeno da liderança. É o caso dos defensores da teoria situacional, para quem a liderança é compreendida como um fenômeno que depende do líder, dos seguidores e da situação. Assim, podemos afirmar que a liderança é a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance dos objetivos. E a origem da influência pode ser formal ou surgir naturalmente no interior de um grupo. O líder formal é aquele que ocupa um cargo reconhecido na sociedade. Podemos destacar como exemplo os juízes, prefeitos e os governadores. Essas posições deixam subtendido um certo grau de autoridade. Uma pessoa pode ser reconhecida como líder apenas em função do cargo que ela ocupa. E o administrador é um líder, então? Administrador é um cargo reconhecido. No entanto, nem todos os administradores são líderes. O fato de o administrador ter uma posição que lhes assegura algum poder não lhe confere automaticamente o lugar de um líder. Ele só se tornará um líder reconhecido se tiver capacidade de o influenciar pessoas fora da estrutura formal da organização. Nos grupos, podemos identificar líderes informais, ou seja, as pessoas que surgem naturalmente nos grupos. Agora vamos falar de algumas teorias de liderança.
vamos apresentar duas teorias que representam as tendências contemporâneas mais usadas no campo da administração: teoria do traço e teoria dos estilos de liderança. A teoria do traço parte do princípio de que os líderes possuem características de personalidade que os auxiliam em seu papel. Por muito tempo, essa foi a abordagem mais comum no estudo da liderança. Muitos pesquisadores das ciências sociais procuraram encontrar qualidades comuns a todos os líderes. Listas para buscar o perfil de líder foram pesquisadas exaustivamente em várias culturas. Qualidades como agressividade, sabedoria, carisma e coragem foram pesquisadas e teorias foram construídas. A que foi mais difundida na nossa sociedade é a teoria do traço, que acredita que o indivíduo já nasce líder. Supõe que a influência exercida pelos líderes sobre outras pessoas depende das características físicas, como aparência, estatura, força física, habilidades intelectuais, que é a inteligência acima da média, conhecimentos, habilidades de oralidade, de comunicação e aspectos da personalidade, autoconfiança, ajustamento pessoal, introversão, extroversão, sensibilidade interpessoal e o próprio controle emocional. Já a teoria dos estilos de liderança, ela defende que as pessoas podem ser preparadas para exercer o papel de líder. Essa teoria surgiu com o movimento humanista na administração, que se voltou para as relações interpessoais. Ela se contrapõe à teoria clássica, focada no desempenho de tarefas para aumento de produção. Com esta mesma proposta, tivemos a teoria das relações humanas, que começou no final da década de 20, lá nos Estados Unidos. E substituiu a teoria da administração científica de Taylor. Nessa nova teoria, a função de líder ela é valorizada. O objetivo é usar o líder para conseguir de forma cooperativa que os liderados, os trabalhadores, desenvolvam suas tarefas de produção e, ao mesmo tempo, oportunizem o desenvolvimento pessoal. Os conflitos entre essas duas teorias deram origem à caracterização de dois estilos de liderança. O estilo de liderança autocrático é orientado para a produção. Na teoria da administração científica, onde o líder, o administrador, diz para os seus liderados ou os trabalhadores o que eles devem fazer. Já o estilo de liderança denominado democrático está preocupado com as relações interpessoais, na teoria das relações humanas. Aqui o líder compartilha suas responsabilidades de liderança, envolvendo os liderados no planejamento e na execução das tarefas. A diferença dos dois estilos de comportamento de líder baseiam-se nas concepções que os líderes têm a respeito da fonte do seu poder e da natureza humana. No estilo autocrático, a base é o poder do líder, decorre da posição que ocupa. E a grande maioria das pessoas é preguiçosa, irresponsável e precisa ser comandada. Enquanto no estilo democrático, supõe-se que o poder do líder é conferido pelo grupo e que as pessoas podem dirigir-se a si mesmas e são criativas no trabalho, desde que adequadamente motivadas. Há uma variedade de estilos de comportamentos que se situam entre os dois extremos. Podemos descrever essa variedade na forma de um contínuo, que vai desde o comportamento autoritário, centralizado no chefe, no extremo, até o comportamento democrático, descentralizado e compartilhado no outro extremo. Não faltam teorias para entendermos a questão da liderança. Apesar de a confiança parecer apenas um atributo associado à liderança, ela é a expectativa positiva de que outra pessoa não agirá de maneira oportunista, ou seja, por palavras ou ações ou decisões. Quando os liderados confiam em seus líderes, eles ficam vulneráveis às suas ações. Administradores que edificam sua liderança democraticamente, eles aprendem a construir relações de confiança. Para você, futuro administrador público, para construir relações de confiança no trabalho, é necessário que desenvolva as seguintes atitudes. Vamos conferir algumas atitudes do estilo de liderança.
Então, a primeira delas requer que você mantenha-se aberto às novas informações e deixe sempre claro os critérios segundo os quais as decisões são tomadas. Vou marcar critérios aqui, que é uma palavra importante. Segundo, dê crédito aos trabalhadores que merecem e seja objetivo e imparcial em suas avaliações. É necessário que você considere, antes de tomar decisões importantes, como os outros vão percebê-las. Diga a verdade. As pessoas geralmente preferem ouvir o que não querem, a descobrir que aquele que os lidera mentiu. Demonstre consistência. As pessoas confiam em quem tem comportamento previsível. Para conseguir, você precisa ter valores e convicções consistentes que orientem suas decisões. Cumpra as suas promessas. A confiança é um processo construído com base em sua história de promessas cumpridas. E demonstre competência. Ganhe a admiração e o respeito dos outros, demonstrando capacidade técnica e profissional. Por último, desenvolva também sua capacidade de comunicação e suas habilidades interpessoais. Bem, vamos falar agora do processo de socialização. Com certeza você já ouviu falar de contratos e até provavelmente firmou algum contrato formal. Mas o que você entende por contrato, por esse termo? Contrato é todo e qualquer vínculo jurídico firmado entre dois ou mais sujeitos de direito. Segue todas as normas previstas por lei. Entretanto, este termo não se refere apenas ao contrato que fazemos quando começamos um novo trabalho, quando começamos um novo curso ou até quando começamos uma nova relação amorosa. Quando iniciamos uma nova relação com pessoas ou organizações, independente de qualquer formalidade, começa implicitamente a existir o chamado contrato psicológico. Este contrato, ele lida com as expectativas entre as pessoas. No caso de começar um novo emprego, o trabalhador passa a dedicar uma parte de sua pessoa à organização e, em compensação, passa a receber dela uma série de recompensas materiais, sociais e psicológicas. O contrato psicológico consiste nas expectativas e atitudes psicológicas do trabalhador com relação à organização. E, por outro lado, nas expectativas da organização a respeito dele. Esse dar e receber em forma de dedicação e de expectativa não está estipulado nem determinado juridicamente, mas há consequências no comportamento tanto do trabalhador como da administração. Por outro lado, a criatividade individual, provavelmente, ela é sufocada numa companhia que exige uma obediência total às normas periféricas, tais como a maneira de vestir-se, por exemplo. Estudos mostram que a alta expectativa por parte da organização pode produzir um aumento nas contribuições da pessoa. E grandes contribuições elevarão de forma semelhante às expectativas. Por outro lado, o trabalhador, querendo identificar suas expectativas em relação à organização que o está contratado, pode colocar questões do tipo: por que eu estou aqui? O que eu espero dessa organização? Como eu posso contribuir? Como posso conseguir a satisfação e as recompensas que pretendo dentro dessa organização? Como posso projetar a minha carreira com crescimento profissional e desenvolvimento pessoal? Resultados de várias pesquisas demonstram a importância das primeiras experiências organizacionais para o desempenho futuro do trabalho. Este é o período caracterizado como de socialização. Para os autores, o novo empregado encontra-se em um estado receptivo e flexível. Ele está descobrindo o ambiente da organização, explorando cuidadosamente sua cultura. O processo de socialização é importante também quando ocorrem mudanças nas organizações. Em algumas ocasiões, a capacidade de acompanhar as mudanças passa a ser sinônimo de sobrevivência.
A cultura organizacional é um dos fatores críticos tanto para a adaptação do novo empregado quanto para a implementação de processos de mudança. Para o administrador, não é só suficiente identificar a cultura da organização, mas é também essencial que ele compreenda como essa cultura é transmitida ou aprendida pelos participantes. Daí a importância de estudarmos o processo de socialização. Assim, podemos afirmar que a socialização é um processo que pode ser associado ao desenvolvimento da criança, já que implica no ingresso do mundo social. Ao nascer a criança, entra em um cenário de cuja construção nunca participou. Este mundo social, a realidade objetiva, que é composta de um modo de organização econômica, política e jurídica de uma cultura e de instituições, como a família, a igreja, a escola e os partidos, é um mundo já construído, que é um produto da apropriação humana de homens que antecederam a essa criança, que agora se induz nas relações sociais. Portanto, podemos pensar a história de um indivíduo como a história de pertencer a inúmeros grupos sociais. É através desses grupos que as determinações mais amplas agem sobre ela. De acordo com Berg e Luckmann, são 2 os processos de socialização. Vamos conhecer melhor esses processos? Mas o que é o processo de socialização? A socialização é o processo pelo qual uma pessoa aprende valores, normas e comportamentos exigidos, o que lhe permitirá participar como membro de uma organização. E esse processo é contínuo durante toda a carreira do indivíduo na organização. Vamos conhecer então os 2 processos de socialização. Socialização primária é o processo de internalização ou apropriação pela criança das normas, valores, crenças, modos de representar objetos e situações, modos de ser, de pensar e sentir a partir do grupo familiar, creche ou orfanato, que por sua vez traz toda a mediação institucional das instâncias macrosociais, econômicas, políticas, etc. Já a socialização secundária é o processo de internalização, ou seja, apropriação, que ocorre após a socialização primária, pela criança, via outros grupos sociais de que participa, como, por exemplo, a escola, o clube, a igreja, que constituem seus grupos de referência. Através desses grupos, ela aprende hábitos, valores e referências que vão constituindo a sua vida subjetiva. É importante assinalarmos que a socialização é um processo de mão dupla. Tanto o socializado como o socializador são transformados durante o processo. O indivíduo responde aos estímulos apresentados pelos outros e, com sua resposta, ajuda a moldar o ambiente social. Mas em relação à empresa, à organização, como se dá esse processo socializador? A socialização organizacional é o processo pelo qual a pessoa aprende valores, normas e comportamentos esperados, que lhe permitem participar da vida dentro da organização. Uma socialização bem-sucedida proporciona ao indivíduo motivação para assumir comportamentos e papéis esperados e, assim, corresponder à expectativa da organização. Esse processo não se restringe ao momento no qual o indivíduo está no grupo. Por fim, vamos tratar sobre o conflito nas organizações. Até pouco tempo, a ideia de conflito era negativa, associada à agressividade, aos maus comportamentos de algumas pessoas e principalmente a um sinal de gestão incompetente. A ausência de conflito era indicativo de bom relacionamento, de bom funcionamento da organização e de uma gerência eficiente. A concepção predominante era de que na resolução de conflitos só existiam ganhadores ou perdedores. O contexto da cultura contemporânea favoreceu o aparecimento de novas práticas e de novas perspectivas sobre as ciências, criando dessa forma meios culturais e metodologias inovadoras de resolução de conflitos. A visão que privilegiou a ideia de ganhar-perder vem sendo substituída por concepções que compreendem os conflitos nos diferentes âmbitos: familiar,
educativo, laboral, comunitário, dentre outros, como fenômenos complexos e que não podem ser enfrentados com uma lógica binária. Lógica essa ligada à visão de confronto, de disputa ou litígio. Os estudos dentro de outros paradigmas têm mostrado que a lógica de ganhadores e perdedores empobrece o espectro de soluções possíveis de conflitos, dificulta a relação entre as pessoas envolvidas e gera custos econômicos, sociais e afetivos. No contexto contemporâneo, cresceu a consciência da diversidade da cultura e a aceitação da pluralidade de orientações e modelos explicativos sobre acontecimentos do mundo. A visão de uma única verdade foi abalada e surgiu a consciência de que diferentes discursos sobre o mesmo fenômeno podem conviver no mesmo espaço e tempo. De acordo com a visão anterior, a ciência conduzia à verdade, ao previsível e ao explicável em termos de leis gerais, universais e imutáveis. O conhecimento era considerado como um reflexo da realidade pré-existente. Agora, ao contrário, os novos paradigmas guiam o conhecimento para a construção de futuros possíveis. Não temos a aspiração de prevê-los, mas sim de incidir em seu advento. Não se trata de um plano monológico, elaborado por uma única ou verdadeira narrativa. A estratégia agora, na contemporaneidade, consiste na arte de trabalhar coparticipadamente na complexidade e na incerteza. As novas metodologias para a resolução de conflitos oferecem alternativas e opções não litigiosas. Propõem resoluções direcionadas à coparticipação responsável, que respeitem as diferenças e reconheçam a singularidade de cada participante do conflito. Compreendem que a regressão da singularidade e da diferença é também a negação das pessoas e da afirmação da existência de suas diferenças, de suas diferentes formas de interpretar o mundo. Os estilos de gerenciar os conflitos ligados à arbitragem e à negociação consideram que conflitos são relações palpáveis, que podem ser traduzidas em objetivos específicos e práticos daquelas coisas que as pessoas podem fazer para resolver seus problemas. Os estilos terapêuticos consideram os aspectos subjetivos das experiências das disputas, como os sentimentos e os pensamentos das pessoas em situação de conflito. Os modelos tradicionais de resolução de conflito procuravam classificar os conflitos segundo os contrários: conflitos individuais, conflitos de igual para igual, conflitos neutros, conflitos construtivos, dentre outros. A natureza dos conflitos, as explicações, os métodos, os valores, as causas dos conflitos, as condições sociais, as tensões psicológicas e divergências intelectuais. As novas metodologias baseiam-se nos novos paradigmas, promovendo a construção de situações de diálogo para encontrar palavras que possam ser experimentadas e assumidas como próprias pelas partes em conflitos. Palavras, perspectivas e descrições que permitam definir um futuro possível e os passos capazes de conduzir a ele. Os novos paradigmas aceitam que na comunicação são construídos mundos sociais e que ela também é uma forma de ação simbólica ou de outro tipo, com propósitos e efeitos. Supera-se a ideia de modelos anteriores, que considerava a comunicação como mensagem entre o emissor e o receptor. Por isso, o foco na resolução de conflito era na clareza e na adequação da mensagem. Na perspectiva dos novos paradigmas, a compreensão da comunicação é a possibilidade de operar na construção, na reprodução e na transformação de processos relacionais em diálogos. Os conflitos são entendidos como um processo, como parte construtiva de eventos comunicativos, e a argumentação aparece como conceito que constrói e é construído por eventos comunicativos. Pessoal, chegamos ao fim do nosso conteúdo programático. É importante considerar que essa nossa disciplina é uma introdução à psicologia organizacional. Portanto, não poderia abranger todo o conhecimento da área.
Os objetivos eram que você conhecesse o campo de ação da psicologia organizacional, identificasse as contribuições da psicologia ao estudo das pessoas no contexto das organizações e conhecesse os principais conceitos, teorias e exemplos de aplicabilidade que compõem a disciplina. Como já deve ter ficado claro, a vida organizacional ela é complexa. É complexa demais para ser enquadrada num punhado de regras, teorias ou frases de efeitos que possam ser automaticamente aplicadas a qualquer problema. Embora as teorias e os conceitos apresentados aqui sejam muito úteis para que você comece a compreender ou até orientar sua ação, eles não são suficientes em sua totalidade para resolver todos os problemas, nem serão de fácil aplicação. Como administrador, você terá de aprender a ver muitas causas interrelacionadas para o comportamento das pessoas no ambiente da organização. A psicologia organizacional é um campo de conhecimento e aplicação da psicologia, que está em permanente efervescência. As últimas décadas colocaram em questão os conhecimentos que eram considerados dogmas científicos dessa disciplina. Isso ocorreu porque os modelos simples e as concepções bipolares, dicotômicas, de explicação do comportamento das pessoas nas organizações só respondiam aos interesses das organizações autoritárias e das sociedades repressivas. Porém, quando as organizações se tornaram mais democráticas e as sociedades se abriram para a multiplicidade de ideias e práticas cooperativas e participativas, o conhecimento que era apresentado como positivo e como absoluto se fragmentou e as ideologias totalitárias se dissolveram. Diversas dimensões não foram tratadas aqui, mas agora que você já está familiarizado com o tema, tem potencial para explorar e aprofundar seus conhecimentos. Foi um enorme prazer compartilhar com vocês esse conhecimento e desejo a todos um ótimo curso e um bom estudo. Obrigada.